Olá! Escreve nos comentários de onde você é, não esqueça de se inscrever e deixar um like. Boa escuta! Nunca pensei que um dia bateria palmas vendo a vida do meu marido desmoronar bem na minha frente. Mas naquela noite, lá estava eu, com uma taça de champanhe na mão e um sorriso nos lábios, enquanto a reputação dele se despedaçava. Me arrependo de ter me casado com você, gritou ele no meio do restaurante, justo quando todos estavam levantando os copos. Eu apenas acenei para o garçom e, segundos depois, ele trouxe um envelope. Meu marido o abriu, e o rosto dele ficou pálido. Em seguida, começou a rodar um vídeo. O salão ficou em silêncio absoluto. Me chamo Anna Miller e, até ontem, eu era apenas a esposa de Franz Kohler, um empresário de sucesso, sócio-diretor da empresa de investimentos Meridian. 10 anos de casamento, um apartamento luxuoso no centro de Munique, uma casa na Toscana, férias 2 vezes por ano nas Maldivas e nos Alpes. Para os outros, a vida perfeita. Sempre sorria nas festas da empresa, puxava a conversa com as pessoas certas, usava vestidos de grife e nunca contrariava meu marido em público. Franz adorava dizer que eu era a melhor aquisição dele. Antes, eu o achava um elogio fofo. Agora entendo que, para ele, eu era mesmo só mais um bem bonito, conveniente, de prestígio. Como o relógio Patek Philippe de 1,5 milhão de euros ou o Bentley na garagem. Ana, pode me trazer um café? Pediu ele sem tirar os olhos do laptop, quando entrei no escritório dele em casa, 3 meses atrás. Era domingo, 10 da manhã. Eu tinha acabado de voltar da minha corrida matinal e queria falar sobre nossos planos para o dia. Claro, respondi com um sorriso e fui para a cozinha. Quando voltei com a xícara de café fresco, Franz fechou rapidamente uma janela no computador. Vi de relance que era uma conversa. Algo pessoal, definitivamente não de trabalho. Mas não dei importância. Obrigado, querida. Hoje preciso passar no escritório por umas 2 horas. Tem documentos importantes para assinar. Não podem esperar até segunda, disse ele, me dando um beijo na bochecha. Hoje? Mas a gente ia passear no parque e depois visitar seus pais, falei surpresa. Trabalho, amor. Você sabe como é. Estamos na reta final de um projeto importante. 2 horinhas, no máximo, e tô de volta, respondeu ele com um gesto de quem não tinha escolha. Suspirei, frustrada, mas não discuti. Em 10 anos de casamento, aprendi que o trabalho dele sempre vinha em primeiro lugar. E foi isso que nos deu a vida que tínhamos, confortável, estável, se eu me acostumei a não reclamar. Tá bom, então vou preparar o almoço. Depois vamos para a casa dos seus pais, disse. Franz assentiu, já imerso de novo no trabalho. Saí do escritório e fui pro banheiro tomar banho depois da corrida. Lá percebi que tinha esquecido meu celular no quarto. Quando voltei para pegar, ouvi Franz falando com alguém. Baixinho, quase sussurrando. Sim, Isabela, hoje eu posso. Disse que vou trabalhar. Como sempre. Tenho 2 horas garantidas. Tô morrendo de saudade. Fiquei paralisada na porta. Isabela Dupont, diretora financeira da empresa dele, jovem, bonita, ambiciosa. No último evento da empresa, ela brincou bastante com o Franz, mas achei que era só amizade. Só profissional. Meu coração disparou. Não podia ser ou podia? Dei um passo silencioso para trás e fui pro banheiro. Liguei o chuveiro e fiquei muito tempo ali, tentando lavar aquela sensação horrível que tinha tomado conta de mim. Quando saí do banho, Franz já estava pronto. Vestia o paletó azul escuro favorito e ajeitava os botões de punho. Vou tentar ser rápido, disse, me dando outro beijo na bochecha. Ele estava com mais perfume do que o normal. Como se tivesse acabado de borrifar mais um pouco. Boa sorte com os documentos, respondi, tentando manter a voz firme. Assim que ele saiu, me sentei na beira da cama. As mãos tremiam. Você tá exagerando, Ana. Só uma ligação de trabalho, sussurrei para mim mesma.
Mas meu instinto gritava o contrário. Peguei o celular e abri o app de rastreamento de localização. Tínhamos instalado anos atrás, por segurança. Franz costumava trabalhar até tarde, às vezes viajava a trabalho, e isso me deixava mais tranquila. Fiquei olhando o pontinho com o nome dele se mover pelo mapa da cidade. O escritório da empresa era no centro financeiro, mas o carro dele foi para o lado oposto, para Schwabing, um bairro nobre. Tentei me convencer que ele talvez tivesse uma parada antes, mas quando o pontinho parou em frente ao condomínio de luxo ou Maximilian Residence, meu coração apertou. Eu conhecia aquele endereço. Isabela tinha comentado numa festa que comprou um apartamento lá. Fiquei 2 horas olhando fixamente para a tela do celular. O pontinho não se mexeu. Exatamente 2 horas e 15 minutos depois, ele começou a voltar para casa. Tomei uma decisão rápida. Guardei o celular, fui para a cozinha e comecei a esquentar o almoço como se nada tivesse acontecido. Quando Franz voltou, o recebi com um sorriso. Como foi? Conseguiu assinar os documentos? Perguntei. Sim, tudo certo. Agora podemos ir ver meus pais, respondeu, relaxado e satisfeito. Só vou trocar de roupa, falei. Naquele dia, decidi agir com calma. Nada de escândalos, nem acusações. Eu queria saber de toda a verdade, ter provas, e só depois decidir o que fazer. No dia seguinte, liguei para minha antiga amiga Cláudia. Ela trabalhava numa agência de detetives. Cláudia, preciso da sua ajuda. Mas tem que ser entre nós duas, disse, quando nos encontramos num café discreto, longe de casa e do escritório do Franz. Ela ouviu minha história com atenção, sem me interromper. Depois olhou bem nos meus olhos, séria. Tem certeza de que quer saber a verdade? Às vezes, não saber é melhor. Preciso saber. Foram 10 anos da minha vida, Cláudia. 10 anos dedicados a esse homem, respondi com firmeza. Ela assentiu e tirou um cartão da bolsa. Esse é o Stefan, nosso melhor profissional. Vai trabalhar diretamente com você, sem papelada, sem contrato. Total sigilo. Uma semana depois, eu já tinha as fotos. Muitas fotos. Franz e Isabela entrando e saindo do apartamento dela. Se beijando dentro do carro. Jantando em restaurantes onde ninguém conhecido poderia vê-los. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Stefan trouxe documentos provando que Franz vinha desviando dinheiro do nosso negócio em comum. Ele criou empresas de fachada, transferiu ativos para contas offshore. E tudo isso mesmo eu sendo, oficialmente, coproprietária da empresa, embora não participasse da gestão direta. Parece que ele está se preparando para o divórcio. E quer garantir que você fique sem nada. Todos os ativos já estão sendo retirados, disse Stefan, me mostrando os papéis. Eu fiquei ali, sem reação. Não era só traição amorosa, era também uma traição profissional. O homem com quem eu vivi 10 anos estava planejando me deixar sem nenhum centavo. O que eu faço agora? Perguntei a Stefan. Você tem 2 caminhos. O primeiro é ir direto para um advogado, pedir o divórcio e começar uma briga longa e suja pela partilha dos bens. Mas, como ele já transferiu quase tudo, vai ser difícil provar qualquer coisa, explicou ele. E o segundo? O segundo é reunir o máximo de informações e usar isso a seu favor. Eu já tenho algumas ideias, disse ele, com um leve sorriso. Foi ali que o plano nasceu. Arriscado, ousado, quase fora da lei. Mas eu estava desesperada e disposta a tudo. Nos 2 meses seguintes, vivi uma vida dupla. Durante o dia, era a esposa perfeita de Franz Kohler. À noite, me transformava na mulher que reunia, pedaço por pedaço, provas das armações do marido. Stefan me ajudou a ter acesso ao e-mail do Franz. Descobri os esquemas de desvio de dinheiro, as empresas fantasmas, os relatórios financeiros falsificados. O mais interessante é que Isabela também estava envolvida. Ela usava sua posição de diretora financeira para esconder as movimentações dos outros sócios e investidores.
Ao mesmo tempo, marquei um encontro secreto com Maximilian Schneider, sócio do Franz e que sempre foi gentil comigo. Contei minhas suspeitas, sem entrar em detalhes. Apenas insinuei que algo estranho estava acontecendo com as finanças da empresa e que eu estava preocupada. Maximilian prometeu ficar atento, mas deu para ver que não levou a sério. Para ele, eu era apenas a esposa do Franz. Enquanto isso, comecei a me preparar para viver por conta própria. Abri uma conta em outro banco no meu nome, procurei um consultor financeiro independente. Comecei a estudar o nosso orçamento familiar e o da empresa, entendendo melhor os detalhes. Franz não percebeu nada. Estava ocupado demais com o romance e os planos futuros para notar qualquer mudança no meu comportamento. Ou talvez achasse que eu era boba ou dependente demais para desconfiar de algo. A reviravolta veio de repente. No fim do trimestre, a empresa O Meridian organizou um evento tradicional para sócios e clientes importantes. Era uma noite de prestígio, apresentação de resultados, metas futuras, reforço de parcerias. E justamente nesse dia iriam anunciar a promoção da Isabela para diretora executiva. Eu sabia disso por e-mails interceptados. E também sabia que, com a nova função, Isabela teria acesso total às contas da empresa. Ou seja, o desvio de dinheiro podia acelerar. Na véspera do evento, Franz estava particularmente agitado e ansioso. Amanhã é um dia importante. Espero que você use aquele vestido azul da Dior. Fica lindo em você, disse ele no jantar. Claro, querido. Quero que você se orgulhe de mim, sorri. Ele assentiu satisfeito, sem a menor ideia do que eu estava preparando. Eu já tinha fechado tudo com o gerente do restaurante onde seria o evento. Por uma bela quantia, ele topou me ajudar com um pequeno detalhe técnico. Chegou o dia. Vesti o tal vestido azul. Cabelo impecável, maquiagem perfeita. Franz estava radiante. Você está deslumbrante. Hoje vai ser uma noite incrível, disse ele ao entrarmos no carro. Tenho certeza que vai sim, respondi com um sorriso. O restaurante estava cheio, sócios, clientes, funcionários com seus acompanhantes. Todos elegantes, taças de champanhe na mão. Isabela era o centro das atenções, num vestido vermelho decotado. Recebi os parabéns pela promoção que estava por vir. Franz ficou perto dela, não muito, para não levantar suspeitas. Mas eu via bem como ele a olhava. Depois dos discursos de boas-vindas e do coquetel, todos se sentaram às mesas. Como sócio-diretor, Franz deveria fazer um brinde e anunciar as novas posições. Ele se levantou, ergueu a taça e começou a falar sobre os resultados da empresa, os planos futuros, a equipe brilhante. Eu estava ao lado dele, com um sorriso educado. Por dentro, eu tremia. Por fora, parecia tranquila. E hoje quero anunciar mudanças na nossa estrutura de liderança. Isabela tem se mostrado uma profissional brilhante, uma estrategista nata. A partir de amanhã ela, e disse Franz, chegando no auge do discurso. Então ele me olhou. Algo no meu olhar o deixou desconfiado. Ele hesitou por um segundo, depois continuou. Mas antes de falar de negócios, quero dizer algo pessoal. Minha esposa Ana sempre foi meu apoio, meu alicerce. Sem ela, eu não teria conquistado nem metade do que tenho hoje, disse ele, colocando a mão no meu ombro. Pura encenação. Ele nunca pensou assim. Só estava fazendo o papel de marido exemplar na frente dos outros. Tirei a mão dele do meu ombro com delicadeza e me levantei. Obrigada pelas palavras, querido. Mas talvez você devesse contar para todos o que realmente pensa sobre o nosso casamento. Que eu sou um peso, que atrapalho sua felicidade, falei alto o bastante para todos ouvirem. O salão ficou em silêncio. Franz empalideceu. Ana, o que é isso? Senta, por favor, disse ele, tenso. Pra quê? Pra continuar com esse teatro? 10 anos, Franz. 10 anos fui sua esposa, sua parceira, sua amiga, e é assim que você me paga, falei olhando nos olhos dele.
Me arrependo de ter me casado com você, gritou ele, justamente quando todos estavam com as taças erguidas. Apenas acenei para o garçom, que trouxe um envelope. Franz o abriu e seu rosto empalideceu. Então, começou a rodar um vídeo. O silêncio tomou conta do lugar. Na tela grande, montada para a apresentação da empresa, começou a passar o vídeo. Primeiro, fotos do Franz com a Isabela entrando no prédio dela. Depois, prints das mensagens entre eles, cheias de confissões e planos para o futuro. Em seguida, documentos das contas offshore, extratos de transferências, esquemas do desvio de dinheiro. Eu fiquei parada, olhando para os rostos ao meu redor. Choque, incredulidade, raiva, especialmente nas expressões dos sócios da empresa. Franz correu até o técnico de som, tentando interromper o vídeo, mas era tarde demais. Toda aquela vida cuidadosamente construída desmoronava diante de todos. Você acabou comigo! Gritou ele, quase sem ar de tanta raiva. Não, querido. Você acabou consigo mesmo. Com suas mentiras, traições e falsidade. Eu só mostrei a verdade, ou respondi com calma. Isabela se levantou de um salto e tentou fugir, mas na porta já a esperavam Maximilien e outros sócios, que eu tinha avisado antes e enviado parte das provas. Estou pedindo o divórcio. E não se preocupe, os documentos sobre suas falcatruas já estão com meus advogados e nas mãos da Receita. Aproveite as consequências, disse ao Franz. Virei as costas e fui em direção à saída. Atrás de mim, ouvi gritos, acusações, pratos caindo. Mas eu não olhei para trás. Minha vida antiga terminava ali, e eu estava pronta para começar uma nova, sem mentiras, sem manipulações, sem traições. Do lado de fora, um táxi me esperava. Entrei e disse o endereço do novo apartamento, que eu tinha alugado em segredo 2 semanas antes. Ao meu lado, uma mala com o essencial. Está tudo bem, madame? Perguntou o motorista, olhando pelo retrovisor. Olhei para o restaurante, onde o escândalo ainda acontecia, e pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Agora está, respondi. Dentro do táxi, me permiti um momento de fraqueza. As lágrimas escorriam pelo rosto, borrando a maquiagem impecável. O motorista, com discrição, fingia não perceber. 10 anos de casamento. 10 anos que agora pareciam desperdiçados. Mas respirei fundo. Aquilo não era o fim. Era o começo. O começo da minha nova vida. O apartamento que aluguei ficava num bairro tranquilo, perto do parque da cidade. Pequeno, mas acolhedor. Sala, quarto, cozinha. Sem excessos. Nada da ostentação a qual me acostumei ao lado de Franz. Mas ali havia algo que nunca existiu na cobertura de luxo, liberdade. Desfiz a mala, tomei um banho, tirei a maquiagem e as lágrimas. Depois preparei um chá e me sentei à janela. O celular não parava de tocar. Franz, a sogra, amigos em comum. Não atendi ninguém. A única ligação que eu queria veio perto da meia-noite. Você foi incrível, Ana. O Stefan contou o que aconteceu. Disse que fazia tempo que não via um espetáculo assim, a voz da Cláudia era pura admiração. E ele? Perguntei, me referindo ao Franz. Dizem que surtou. Maximilian convocou uma reunião de emergência com os sócios. A Isabela foi afastada temporariamente. E pediram para o seu ex não aparecer no escritório por enquanto. Assenti, mesmo sabendo que Cláudia não podia ver. Tudo estava saindo como planejado. E você, como está? Perguntou ela. Não sei, e vazia. Mas também livre. É um sentimento estranho, respondi com sinceridade. Isso é só o começo. Não vai ser fácil. O Franz não é do tipo que desiste sem lutar, avisou ela. Eu sei. Mas eu também não sou mais a mulher que ele conhecia. Depois da conversa com Cláudia, desliguei o celular e, pela primeira vez em meses, dormi profundamente, sem precisar de remédio.
Na manhã seguinte, acordei com a campainha. Era um entregador com um buquê enorme de rosas brancas. Ana Miller? Pode assinar aqui, por favor, ou disse ele. Assinei automaticamente e peguei as flores. Havia um cartão. Me perdoa. Vamos conversar. F. Soltei um riso irônico. Franz sempre achou que podia resolver tudo com dinheiro ou presentes. Rosas brancas, minhas favoritas. Ele lembrava. Mas aquilo não bastava. Joguei o buquê direto no lixo, sem nem entrar com ele no apartamento. Liguei o celular e vi 37 chamadas perdidas e dezenas de mensagens. Do Franz, da mãe dele, de conhecidos. Passei tudo sem ler. Depois liguei para minha advogada, Vitória Lorenz, uma mulher rígida de uns 50 anos, conhecida como um verdadeiro bulldog em divórcios. Bom dia, Vitória. Como combinamos, ontem eu fiz a exposição. Agora precisamos agir rápido antes que ele esconda o que resta dos ativos, falei. Já estou cuidando disso. A Receita se interessou pelos documentos que enviamos. As contas da empresa estão temporariamente bloqueadas. É o procedimento padrão quando há suspeita de fraude financeira, respondeu ela, com aquele tom profissional de sempre. Ótimo, respondi, sentindo uma satisfação que não era vingança. Era justiça. Mas tenho que te avisar, ele já contratou o Ricardo Almeida. Conhece? Eu conhecia. Ricardo Almeida era um advogado famoso por defender homens ricos em processos de divórcio. Frio, sem escrúpulos, extremamente eficaz. Então vai ser um jogo sujo, constatei. Provavelmente. Prepare-se para tentarem te desmoralizar. Eles vão procurar, ou inventar, algo que possa te comprometer. A estratégia clássica do Almeida é pintar a esposa como uma interesseira que só queria dar o golpe no coitado do marido. Que tentem. Tenho provas suficientes das traições e das fraudes, senti a raiva crescer dentro de mim. Depois da conversa com a advogada, resolvi sair para caminhar. Precisava de ar fresco e clarear a mente. Coloquei óculos escuros, amarrei um lenço na cabeça. Não queria ser reconhecida. Aquela história já devia estar se espalhando pelo meio empresarial de Munique. Andei pelas alamedas do parque, observando a cidade acordar. Mães com carrinhos de bebê, executivos apressados, artistas montando seus cavaletes perto da fonte. A vida comum continuava, alheia à minha tragédia pessoal. De repente, vi uma figura familiar. Um homem baixo, bem vestido, sentado num banco, alimentando pombos. Maximilian Schneider, sócio de Franz, um dos que estavam no evento na noite anterior. Tentei passar direto, mas ele me viu e acenou. Não tinha como evitar. Me aproximei. Bom dia, Ana. Quer se sentar? Ele apontou para o banco ao lado. Hesitei por um segundo, depois me sentei. Ele continuou alimentando os pombos, como se fosse uma conversa qualquer. Tenho que admitir, você me surpreendeu. Não esperava tanta firmeza, disse ele, por fim. A vida me obrigou, respondi, simples. Entendo. Sabe, sempre achei que você era só um enfeite do Franz. Uma esposa bonita e educada para um homem de negócios bem-sucedido. Me desculpe por esse julgamento, ele assentiu com a cabeça. Você não é o único que pensava assim. O Franz também achava. E se enganou feio, dei de ombros. Maximilian olhou nos meus olhos pela primeira vez. Ontem à noite foi um escândalo e tanto. Mas sabe o que mais me impressionou? Os documentos que você nos entregou antes do evento. Os esquemas de desvio de fundos, as contas offshore, a falsificação de relatórios. Tudo muito bem organizado, lógico, profissional. Você fez um trabalho enorme. Eu tive ajuda, admiti. Sem dúvida. Mas foi preciso visão estratégica para montar tudo isso. Ele fez uma pausa. Quero te fazer uma proposta, Ana. Que tipo de proposta? Fiquei alerta. De negócios.
Como você sabe, afastamos a Isabela do cargo de diretora financeira. É evidente que ela não pode continuar na empresa. Precisamos de alguém que entenda de finanças, conheça a estrutura da companhia e, acima de tudo, em quem possamos confiar. Olhei para ele, surpresa. Você está me oferecendo esse cargo? Mas eu não tenho formação nem experiência na área. A formação formal não é o mais importante, ou ele deu de ombros. Você tem algo mais valioso, inteligência e integridade. Poderia ter apenas se divorciado do Franz e exigido sua parte na partilha. Mas escolheu expor os esquemas que poderiam ter afundado a empresa. Isso diz muito mais sobre você do que qualquer diploma. Pensei por um momento. A proposta era inesperada, mas tentadora. Me daria independência financeira e, talvez ainda mais importante, a chance de participar da reconstrução da empresa após o estrago feito por Franz e Isabela. Preciso pensar. E talvez buscar uma formação complementar. Não quero assumir um cargo para o qual não estou preparada, ou respondi por fim. Justo. Podemos organizar cursos intensivos, designar um mentor. No começo, você vai mais observar e aprender do que tomar decisões, ou assentiu Maximilian. Nesse caso, aceito. Mas com uma condição, ou tomei coragem. Qual seria? Franz deve ser completamente afastado da gestão. Sem concessões. Maximilian me olhou pensativo. É complicado. Ele ainda é um dos fundadores. Ele tem ações, sim. Mas esse pacote vai diminuir bastante depois da investigação e do nosso divórcio, ou lembrei. Verdade, ou ele sorriu. Tudo bem, Ana. Temos um acordo. Nos despedimos, e continuei minha caminhada, refletindo sobre nossa conversa. Teria sido um encontro casual? Difícil. Maximilian provavelmente investigou onde eu estava morando. Mas a proposta parecia sincera, e decidi lhe dar uma chance. Quando voltei pro apartamento, encontrei mais um buquê. Dessa vez eram orquídeas, deixadas bem na porta. O bilhete era direto. Precisamos conversar. É importante. F. Levei as flores para dentro. Eram lindas demais para jogar fora. E me peguei pensando se deveria ver Franz. Por um lado, tudo já estava decidido. Eu havia pedido o divórcio, e não havia volta. Por outro, iríamos nos encontrar no tribunal de qualquer forma. E eu queria ouvir o que ele tinha a dizer em sua defesa. Depois de pensar um pouco, mandei uma mensagem. Amanhã. 12 horas, Café Progress. Lugar público. Sem cenas. A resposta veio na hora. Estarei lá. Passei o resto da noite me preparando para o encontro. Não fisicamente, mas mentalmente. Sabia que Franz tentaria me manipular. Era especialista nisso. Memórias, promessas, chantagens, súplicas, se eu tinha que estar pronta para tudo. Ao mesmo tempo, comecei a estudar o material sobre gestão financeira que Maximilian me enviou. Princípios básicos de contabilidade, estrutura de relatórios, análise financeira. Muita coisa era nova para mim, mas eu estava decidida a entender. De manhã, demorei para escolher o que vestir. Nada muito rígido, mas também nada que parecesse frágil ou sedutor. Não queria passar a imagem de esposa arrependida. Escolhi um terno bege com uma blusa branca. Maquiagem leve, cabelo preso num coque arrumado. Uma mulher de negócios, não uma ex-desesperada. Cheguei ao Café Progress pontualmente ao meio-dia. Franz já estava lá, num canto do salão. Parecia abatido, com olheiras fundas. O terno impecável, como sempre, mas a gravata estava torta, imperdoável para o meticuloso Franz. Ana, ou ele se levantou quando me aproximei. Tentou me beijar no rosto, mas eu recuei, apenas acenando com a cabeça. Franz. Você tem 20 minutos. Fala, ou sentei-me à frente dele. Ele suspirou, desapontado por não receber uma recepção mais calorosa. Eu cometi um erro.
Um erro idiota, imperdoável. A Isabela não significou nada. Foi só um deslize, uma fraqueza, começou ele. Que durou 1 ano. Bastante tempo para uma fraqueza, não acha? Arqueei a sobrancelha. Eu estava confuso. Trabalho, pressão, responsabilidade. Isabela estava por perto, me entendia, me apoiava, ou ele esfregou o rosto com as mãos. Poupa-me dos detalhes. Sua vida amorosa não é mais da minha conta. Só estou aqui porque ainda estamos ligados juridicamente e financeiramente, cortei com frieza. Não é só isso. Eu ainda te amo, Ana. O que houve com a Isabela foi um erro, uma ilusão. Mas você é minha esposa. Meu amor de verdade, ou ele se inclinou na minha direção. Olhei para ele, tentando entender se ele realmente acreditava naquilo ou só estava dizendo o que achava que eu queria ouvir. E as contas offshore? O dinheiro que você desviou da empresa? Também foi uma ilusão? Perguntei com calma. Ele ficou tenso. Isso é outra coisa. Negócios são negócios. Eu só queria proteger nossos ativos de possíveis riscos. Nossos? Naquelas contas só tem o seu nome, Franz. E o da Isabela. O meu, não, sorri de canto. Eu teria explicado, se você tivesse perguntado. Mas, em vez disso, você fez um escândalo público, destruiu minha reputação, expôs a empresa ou tentou segurar minha mão, mas eu a afastei. Eu defendi meus interesses. Você não me deixou escolha, respondi firme. Sempre há uma escolha. E ainda há. A gente pode consertar tudo, Ana. Eu termino com a Isabela. Entre nós já acabou. Cancelo o pedido de divórcio. Passo parte dos ativos pro seu nome, para você se sentir segura. Podemos recomeçar do zero, ou ele se recostou na cadeira. Olhei atentamente para ele. Franz parecia sincero. Os olhos cheios de arrependimento, a voz tremendo de emoção. Mas ele sempre foi um ótimo ator. Você realmente acha que isso é possível? Depois de tudo o que aconteceu? Perguntei em voz baixa. Acho, sim. As pessoas cometem erros, Ana. Erros grandes, imperdoáveis, mas isso não significa que não possam mudar, melhorar, ou ele se inclinou na minha direção. Fiquei em silêncio, e ele entendeu isso como sinal para continuar. Lembra da nossa viagem a Veneza? 5 anos atrás, no nosso aniversário de casamento. Aquele restaurantezinho na ilha de Burano, onde éramos os únicos clientes. E o dono cantou áreas de ópera só pra gente. Lembro. Não consegui evitar um leve sorriso com a lembrança. Foi um dos dias mais felizes da nossa vida juntos. Tá vendo? Temos tantas memórias lindas, tantas coisas que nos ligam. Você está mesmo disposta a jogar tudo fora por causa de um erro? Franz se animou. Olhei para o relógio. Seu tempo está acabando, Franz. O que você realmente queria me dizer? Ele suspirou. Nosso casamento não acabou ontem no restaurante. Ele acabou no momento em que você achou que podia me trair e sair impune. Quando começou a planejar como me deixar sem nada no divórcio. Quando parou de me ver como parceira e me transformou num enfeite para sua vida de sucesso. Não é verdade. Eu sempre te respeitei, sempre valorizei, e ele tentou argumentar. Não. Não mente. Pelo menos agora. Você valorizava minha imagem nas fotos, minha habilidade de manter conversas com as pessoas certas, a aparência da família perfeita. Mas nunca quis saber dos meus pensamentos, dos meus sonhos, do que eu queria para minha vida, e balancei a cabeça. Ele abaixou os olhos. Talvez você tenha razão. Eu te dava como garantida. Mas as pessoas mudam, Ana. Eu posso mudar. Talvez possa. Mas isso já não importa. Nosso casamento acabou, Franz. E palavras bonitas ou promessas não vão trazê-lo de volta, concordei. Me levantei para sair.
Ele agarrou minha mão. Espera. Você não entende o que está fazendo. O divórcio vai ser pesado, sujo. Eu vou lutar por cada euro, cada ação da empresa. Ah, então era isso. De súplica para ameaça em questão de segundos. O verdadeiro Franz finalmente mostrava a cara. Estou pronta. Minha consciência está limpa. E a sua? Respondi, sem alterar o tom. Você vai se arrepender. Juro que vai, sibilou ele, apertando minha mão com força. Soltei minha mão. Já me arrependo. Dos 10 anos que desperdicei com alguém que não merecia. Adeus, Franz. Com essas palavras, virei as costas e fui embora. Ele ainda gritou alguma coisa atrás de mim, mas eu não olhei. Esse capítulo da minha vida estava encerrado. Agora vinha outro, sim certo, assustador, mas meu. Na rua, respirei fundo. O ar da primavera cheirava a liberdade e novas oportunidades. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do Maximilian. Te espero amanhã no escritório às 10 horas. Vou te apresentar à equipe. Fique tranquila. Vai dar tudo certo. Sorri e respondi. Estarei lá. Obrigada pela confiança. Chamei um táxi e fui para casa. Pro meu novo lar, minha nova vida. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia realmente viva. O primeiro dia como consultora financeira na Meridian foi mais difícil do que eu esperava. O ambiente no escritório me recebeu com olhares desconfiados e conversas abafadas que cessavam quando eu me aproximava. Compreensível, até pouco tempo atrás, eu era apenas a esposa do chefe. Agora voltava com outro papel. Maximilian fez questão de me apresentar pessoalmente à equipe. Senhoras e senhores, esta é Ana Miller. Muitos de vocês já a conhecem, mas agora ela se junta a nós como consultora financeira. Ana vai trabalhar com análise e otimização dos fluxos financeiros da empresa e também vai apoiar na investigação dos eventos recentes. As últimas palavras ele disse com ênfase. Todos entenderam a referência às fraudes cometidas por Franz e Isabela. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Estou aqui para colaborar com todos. E quero deixar claro que não vim para punir ninguém nem para demitir ninguém. Minha missão é ajudar a preservar essa empresa, que muitos de vocês ajudaram a construir ao longo dos anos. Falei com firmeza, olhando nos olhos dos presentes. Alguns pareceram relaxar, outros continuaram cautelosos. E eu compreendia. Era uma situação fora do comum. Depois da reunião, Maximilian me levou até uma salinha ao lado do setor financeiro. Fique à vontade, Ana. É provisório, mas acho que vai servir por enquanto. A sala era simples. Uma mesa, um computador, 2 cadeiras e um pequeno cofre num canto. Nada a ver com o escritório espaçoso de Franz, com vista panorâmica e móveis de design. Mas eu não estava ali por conforto. Estava ali para trabalhar. Aqui estão os documentos que você deve começar a revisar. Relatórios dos últimos 3 trimestres. Foi nesse período que identificamos as movimentações suspeitas, disse ele, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Entendi. E quem será meu mentor? Você comentou que indicaria alguém, perguntei. Sim, claro. O Wolfgang deve chegar a qualquer momento. Ele é nosso auditor-chefe, está conosco desde o início. Se alguém entende cada centavo que passa pela Meridian, é ele, disse, olhando o relógio. Como se tivesse sido chamado, bateram à porta. Entrou um homem de uns 60 anos. Alto, elegante, com uma barba grisalha bem cuidada e olhos atentos por trás de óculos de armação fina. Wolfgang, esta é Ana Miller, nossa nova consultora financeira. Ana, este é Wolfgang Hoffmann, nosso auditor principal e, sem exagero, a consciência financeira da empresa, apresentou Maximilian. Wolfgang fez um leve gesto com a cabeça. Já ouvi falar de você, Ana. Uma apresentação impressionante, a do evento. Não entendi se era elogio ou ironia, mas decidi aceitar como elogio.
Obrigada. Espero que possamos trabalhar bem juntos. Tenho certeza que sim. Podemos começar agora mesmo, se você não se opuser. Ou ele olhou para Maximilian. Claro. Deixo vocês. Tenho reunião com possíveis investidores. Com tudo o que aconteceu, precisamos reforçar a confiança deles, disse Maximilian, saindo da sala. Quando a porta se fechou atrás dele, Wolfgang sentou-se na minha frente. Vamos ser francos, Ana. Você tem alguma noção de análise financeira, contabilidade, auditoria corporativa? O básico do básico. Nos últimos dias, estudei os materiais que o Maximilian me mandou, mas sei que isso está longe de ser suficiente, respondi com sinceridade. Ele assentiu, satisfeito. Bom, o primeiro passo para aprender é reconhecer o que não se sabe. Vamos começar pelo essencial. Aqui está um relatório trimestral, disse ele, abrindo uma pasta de documentos. As horas seguintes passaram voando. Wolfgang era um professor excelente, paciente, metódico, com um jeito claro de explicar coisas complexas. Quando chegou o horário do almoço, minha cabeça girava de tanta informação, mas já começava a entender a estrutura financeira da empresa. Por hoje, acho que é o bastante. Amanhã continuamos. Agora, recomendo que você almoce e descanse um pouco, disse ele, notando meu cansaço. Muito obrigada. Você é um ótimo professor, agradeci de coração. Ele sorriu de leve. Tenho uma filha mais ou menos da sua idade. Ela também gosta de fazer as perguntas certas. Marcamos de nos encontrar às 9 da manhã no dia seguinte e ele foi embora. Fiquei mais um tempo na sala, tentando assimilar o que tinha aprendido. Já ia sair para almoçar quando bateram na porta de novo. Entrou uma mulher jovem, loira, elegante, com um terno preto impecável. Reconheci na hora, era Celina, assistente pessoal da Isabela. Ana, posso falar com você? Perguntou baixinho, olhando para trás com cautela. Claro, Celina. Sente-se, por favor, apontei a cadeira. Ela se sentou, nervosa, mexendo no fecho do relógio de pulso. Eu queria dizer, e ela hesitou, procurando as palavras. Eu sabia deles. Da Isabela e do seu marido. E também do que eles estavam fazendo com o dinheiro da empresa. Olhei para ela com atenção. Por que está me contando isso agora? Porque tenho medo de ser vista como cúmplice. Eu só seguia ordens da Isabela. Preparava documentos, enviava e-mails. Não sabia que era ilegal. Quer dizer, eu desconfiava, claro, mas, e ela levantou os olhos, cheios de medo. Você contou isso a mais alguém? A polícia? A diretoria da empresa? Não. Só a você. Pensei que talvez pudesse me ajudar. Eu posso contar tudo. Mostrar documentos, e-mails. Guardei cópias, ela balançou a cabeça. Fiquei pensativa. Celina podia ser uma fonte valiosa. Mas também podia ser uma armadilha armada por Franz ou Isabela. Tudo bem, Celina. Vou te ouvir. Mas saiba que tudo o que você me contar, eu vou ter que repassar à diretoria e, possivelmente, às autoridades. Você entende isso? Disse com firmeza. Entendo. Estou pronta, ela assentiu. Durante a hora seguinte, Celina me contou detalhes dos esquemas de Franz e Isabela. Muitas coisas eu já sabia pelos documentos de Stefan, mas outras eram novas. Por exemplo, que eles planejavam comprar silenciosamente as ações dos outros sócios usando empresas de fachada, até assumirem o controle total. Eles iam embora. A Isabela já tinha dado entrada no visto de investidora em Portugal. O plano era transferir os ativos para lá e abrir um novo negócio, contou Celina ao final. E eu? Eles planejavam o divórcio? Sim. Franz dizia que entraria com o pedido assim que a nova estrutura estivesse pronta. Ele dizia que você não teria como reclamar nada das novas empresas, porque seriam criadas antes do processo de separação. Celina abaixou os olhos. Nada disso me surpreendia mais.
Só senti alívio por ter agido antes. Obrigada pelas informações, Celina. Elas são muito importantes para a empresa. Vou conversar com o Maximilian sobre a sua situação. Se você realmente só seguir ordens e está disposta a colaborar, acredito que não haverá grandes consequências para você, falei. Ela soltou o ar com visível alívio. Obrigada, Ana. Eu estava com medo de ser demitida ou até processada. Ainda não posso prometer nada, mas vou fazer o possível para te ajudar, avisei. Depois que Celina saiu, fui almoçar. A empresa ocupava 3 andares de um centro empresarial no coração do distrito financeiro. No térreo havia alguns cafés, e escolhi uma cafeteria discreta no canto do átrio, esperando comer em paz e pensar sobre tudo o que tinha ouvido. Mas não foi bem assim. Mal tinha feito o pedido quando uma mulher exuberante, de cabelos ruivos e longos, surgiu ao meu lado, Sera Valentina, chefe do departamento de marketing. Nos conhecíamos das festas da empresa, mas nunca havíamos conversado de verdade. Se importa se eu me juntar? Perguntou ela com um sorriso, já se sentando sem esperar resposta. Claro que não. Disfarcei a surpresa. Sabe, Ana, o escritório inteiro só fala de você. Que escândalo, que drama, que coragem. Valentina se inclinou para frente e baixou a voz. Preferia ter evitado o escândalo, mas às vezes as circunstâncias não deixam escolha, respondi com calma. Ah, eu entendo. No seu lugar, teria feito igualzinho. Aquele cretino mereceu. E a Isabela, quem diria? Sempre tão certinha, tão ética. No fim, tava de caso com o chefe casado. Hipócrita total, ela balançou a cabeça com energia. Fiquei em silêncio, sem saber bem como reagir a esse desabafo. Ela interpretou meu silêncio como um sinal para continuar. E agora você vai trabalhar aqui com a gente. Que interessante. Sempre achei que você era mais do que uma esposa bonita de executivo. Você tem presença, força. E agora todo mundo viu do que você é capaz. Obrigada, Valentina. Mas estou aqui para trabalhar, não para reviver dramas pessoais, consegui enfim responder. Claro, o trabalho em primeiro lugar. Mas se precisar de alguma coisa ou só quiser bater papo com um café, estou por aqui, ela piscou de forma cúmplice. Com essas palavras, ela deixou seu cartão de visitas sobre a mesa e saiu, lançando mais um sorriso largo antes de desaparecer. Fiquei olhando, pensativa, enquanto ela se afastava. Estava claro que minha chegada na empresa tinha mexido com o ambiente. Alguns, como Valentina, se apressavam em demonstrar simpatia e apoio. Outros, provavelmente, temiam que eu viesse com sede de vingança contra quem tinha sido fiel ao Franz. E havia ainda os que simplesmente não sabiam como lidar agora com a ex-mulher do chefe transformada em colega de trabalho. Eu teria que encontrar meu lugar nessa rede complexa de relações. E precisava fazer isso rápido, havia muito em jogo. Depois do almoço, voltei para minha sala e me concentrei nos documentos. Depois das explicações do Wolfgang, muita coisa passou a fazer sentido. Comecei a notar inconsistências nos relatórios, transferências fora do padrão, contratos duvidosos, despesas infladas com serviços de consultoria. Exatamente o que Celina havia mencionado. No fim da tarde, eu já tinha um quadro claro das manobras de Franz e Isabela. Eles foram discretos, sem levantar suspeitas dos sócios ou auditores. Mas agora que eu sabia o que procurar, os rastros estavam por toda parte. Estava anotando pontos para discutir com Wolfgang no dia seguinte quando a porta se abriu de repente, sem que ninguém batesse. Um jovem de terno escuro entrou. Ana Miller? Perguntou num tom oficial. Sou eu. Thomas Leber, investigador sênior do Departamento de Crimes Financeiros. Tenho algumas perguntas sobre o caso de desvio de fundos na empresa Meridian, ele mostrou sua identificação. Fiquei tensa, mas mantive a calma. Claro, estou disposta a colaborar. Pode se sentar. Ele se sentou diante de mim e abriu um caderno de anotações. Ana,
Pode me contar quando e como descobriu as atividades financeiras ilegais dentro da empresa? Contei de forma resumida como desconfiei da traição do Franz, como contratei um detetive particular e como, pouco a pouco, fui descobrindo todo o esquema. E então decidiu expor tudo num evento corporativo? Por que não procurou as autoridades imediatamente? Ele anotava enquanto falava. Eu temia que o Franz se antecipasse e sumisse com o que restava dos ativos se soubesse que havia uma investigação. E eu também não tinha certeza da dimensão do problema. Queria ver a reação dos outros sócios e me certificar de que eles não estavam envolvidos, ou respondi com honestidade. O investigador assentiu. Entendo. Mas preciso dizer que agir por conta própria pode dificultar investigações formais. Da próxima vez, procure diretamente a gente. Está anotado, ou concordei com um aceno. Agora, sobre seu papel na empresa. A senhora é cofundadora da Meridian, certo? Sim. Tenho 15% de participação no capital da empresa, mas nunca atuei na gestão até recentemente. E atualmente, qual é sua função? Consultora financeira. Estou ajudando na análise de documentos e na identificação dos rastros das fraudes. Ele me olhou com certa surpresa. Não é uma função um pouco complexa para alguém sem formação na área? Tenho um mentor, o auditor-chefe da empresa, e estou aprendendo rápido, ou respondi com firmeza. Não duvido, ou ele anotou mais uma vez. Ana, sabe que sua posição pode gerar dúvidas sobre conflito de interesses? Está em processo de divórcio com um dos principais investigados e trabalha na mesma empresa onde aconteceram os desvios. Sei como isso pode parecer. Por isso faço questão de manter total transparência. Não tomo decisões sozinha, tudo é alinhado com a diretoria e estou pronta para prestar contas do meu trabalho a qualquer momento, ou disse com convicção. Ele me observou por um instante. Muito bem. Mas saiba que, se surgir qualquer suspeita sobre sua participação nas fraudes, as consequências serão sérias. Entendo e estou pronta para qualquer verificação, ou respondi com segurança. Ele fez mais algumas perguntas sobre a estrutura da empresa e os tipos de operações envolvidas, depois fechou o caderno. Por hoje, é só. Mas ainda teremos outras conversas, Ana. E peço que não deixe a cidade sem avisar as autoridades. Claro, não pretendo sair de Munique, ou assegurei. Quando ele saiu, me recostei na cadeira, sentindo a tensão começar a diminuir. Eu sabia que essa visita era inevitável, mas mesmo assim tinha sido desgastante. Agora, além do divórcio, havia uma investigação criminal em curso. A situação ficava cada vez mais complexa. Olhei o relógio. Quase 7 da noite. Hora de ir para casa. Recolhi minhas coisas e fui até o elevador. No saguão, alguém me chamou. Ana, ou virei para ver quem era. Era o Wolfgang, vindo em minha direção. Ainda bem que te encontrei. Como foi o dia? Intenso. Muita informação nova e uma visita do investigador, ou sorri com leveza. Sim, fiquei sabendo. Não se preocupe, isso é procedimento padrão, ou disse ele com um gesto tranquilizador. Ficou em silêncio por um instante e então acrescentou. Queria te dizer que fiquei impressionado com seu trabalho hoje. Você aprende rápido. Obrigada. Mas ainda tenho muito a aprender, ou agradeci sinceramente. Sem dúvida, mas você tem o essencial, sumamente analítica e atenção aos detalhes. O resto vem com o tempo, ou ele concordou. Ele me entregou uma pasta. Aqui. São materiais sobre fundamentos da análise financeira. Mais organizados do que aqueles que o Maximilian te deu. Acho que vão te ajudar. Muito obrigada. Fiquei tocada pelo gesto. Não tem de quê. Até amanhã, Ana. Até amanhã, Wolfgang. No caminho de volta para casa, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido naquele dia. Tantas coisas novas, pessoas, informações. Me sentia estranhamente cansada, mas ao mesmo tempo animada.
Pela primeira vez em muito tempo, estava fazendo algo realmente importante, que exigia tudo de mim. Ao entrar no apartamento, fui direto verificar os e-mails. Havia uma notificação da minha advogada. Franz havia oficialmente contestado meu pedido de divórcio e estava exigindo a guarda compartilhada dos bens. A redação era absurda, não tínhamos filhos, apenas patrimônio. Mas a mensagem era clara e ele não iria desistir tão fácil. Liguei para a Victoria. Você viu a contestação dele? O que isso significa? Significa que ele está ganhando tempo. Quer atrasar o processo o máximo possível para tentar fazer alguma coisa com os bens. Tática clássica. Mas fique tranquila, Ana, já estamos preparadas para isso, respondeu a advogada. E o que eu devo fazer? Por enquanto, nada. Continue trabalhando, reunindo provas das fraudes. Quanto mais evidências tivermos da má conduta dele, mais forte será nossa posição no tribunal. Depois da ligação, tomei um banho e sentei para estudar os materiais que Wolfgang havia me dado. Eles eram realmente mais bem organizados e claros. Fui fazendo anotações, aprendendo os termos, entendendo fórmulas e índices. Perto da meia-noite, a campainha tocou. Fiquei tensa. Não esperava ninguém a essa hora. Olhei pelo olho mágico e vi Franz. Estava desarrumado, a gravata solta, com uma garrafa de uísque na mão. Ana, abre. Eu sei que você está aí, gritou ele ao perceber que havia movimento atrás da porta. Fiquei em silêncio, torcendo para que ele fosse embora. Mas Franz continuou batendo. Abre, precisamos conversar. É sério. Vai embora, Franz. Já é tarde. Qualquer conversa, só com os advogados, respondi enfim. Dane-se os advogados. Quero falar com você, não com aqueles sanguessugas. Ele levantou a voz. Decidi não responder. Ele ainda bateu por mais alguns minutos, depois se calou. Espiei pelo olho mágico de novo. Ele estava sentado no chão, encostado na parede, do outro lado da porta. Parecia acabado, cabelo bagunçado, olhos vermelhos. Sei que você está olhando. Escuta, Ana, eu fui um idiota, um completo imbecil, mas eu realmente te amei. Do meu jeito, mas amei, disse ele de repente. Fiquei em silêncio. E ele continuou. Sabe o mais irônico? Eu achei que você não fosse perceber, que era ingênua demais, confiava demais. Mas o tempo todo você estava jogando seu próprio jogo. E venceu. Te respeito. De verdade. Ele se levantou, cambaleando. Tá bom, tô indo. Mas lembra, e isso ainda não acabou. Você acha que venceu? Está enganada. Ainda tenho cartas na manga. E vou usá-las. Com isso, seguiu em direção ao elevador. Suspirei aliviada. Pelo menos não houve escândalo. Mas as últimas palavras dele ficaram ecoando na minha mente. Que cartas seriam essas? Ele estava blefando? Ou tinha mesmo alguma surpresa desagradável guardada? Voltei aos estudos, mas não consegui mais me concentrar. Pensamentos ansiosos giravam na minha cabeça. E se Franz realmente estiver planejando alguma coisa? E se no fim das contas eu perder tudo isso? Não, disse para mim mesma com firmeza. Não posso deixar o medo me dominar. Fiz a escolha certa e vou até o fim com ela. Com essa certeza, finalmente fui dormir. Amanhã seria um novo dia com novos desafios, novos aprendizados, novas batalhas. E eu estava pronta. Já fazia uma semana desde meu primeiro dia na empresa. Aos poucos, fui aprendendo os detalhes da análise financeira com a ajuda do Wolfgang. Os colegas já não paravam de conversar quando eu aparecia. Alguns até começaram a vir me pedir conselhos não sobre finanças, claro, mas sobre a vida. Aos olhos deles, eu deixará de ser a sombra do Franz e me tornará uma mulher que teve coragem de enfrentar os poderosos. O próprio Franz não voltou mais depois daquela noite na porta da minha casa. Mas os advogados dele estavam mais ativos do que nunca. Eles exigiam que meu relatório sobre os desvios fosse considerado inválido, alegando que eu não tinha autoridade para acessar a documentação financeira da empresa. Absurdo completo. Você é cofundador e tem todo o direito de saber o que está acontecendo com os ativos, comentou Victoria ao ler mais uma petição dos advogados dele. A investigação também seguia em ritmo acelerado. Thomas Leber, o mesmo investigador, aparecia com frequência na empresa, recolhendo documentos e entrevistando funcionários. Celina já havia sido interrogada 2 vezes.
E nas duas voltava pálida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eles acham que eu estava envolvida com a Isabela. Não acreditam que eu só seguia ordens, sem questionar, desabafou ela depois do segundo interrogatório. Mas você realmente não desconfiava que estava envolvida em operações ilegais? Perguntei. Ela baixou os olhos. Desconfiava, sim. Não no começo, mas depois ficou claro que havia algo errado. Documentos de empresas offshore, transferências estranhas, as viagens repentinas da Isabela para o Chipre. Ela suspirou. Mas o que eu podia fazer? Era meu primeiro emprego sério depois da faculdade. A Isabela pagava bem, me dava a chance de crescer. Eu tinha medo de perder tudo. Entendo. O medo é um motivador poderoso, mas às vezes o silêncio custa mais caro do que o risco, disse com um aceno de cabeça. Agora eu entendo. Pena que tarde demais, ou ela forçou um sorriso triste. Acho que ainda não é tarde. Você está colaborando com a investigação, trouxe informações valiosas. Isso vai contar a seu favor, rebati. Essa conversa me fez pensar em quantas outras pessoas na empresa poderiam ter desconfiado das fraudes de Franz e Isabela, mas preferiram se calar por medo, por conveniência. E será que dá para culpá-los? Na quinta-feira, Maximilian me chamou à sua sala. Ana, temos um problema. As contas da empresa continuam bloqueadas, os investidores estão nervosos, e os clientes começaram a procurar outros fornecedores. Se continuar assim, em 1 ou 2 meses vamos estar à beira da falência. Ele foi direto ao ponto, assim que me sentei. E o que podemos fazer? Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. Eu não queria que toda a empresa pagasse pelo que o Franz havia feito. Precisamos restaurar nossa reputação urgentemente. Mostrar ao mercado e aos parceiros que a Meridian ainda é uma empresa séria, com uma liderança honesta. E você pode nos ajudar com isso, disse Maximilian, tamborilando os dedos na mesa. Eu? Como assim? E estranhei. Você é o novo rosto da empresa, querendo ou não. Sua história com o Franz se espalhou por todo o meio empresarial de Munique. Alguns te admiram pela coragem, outros te criticam pelo escândalo público. Mas todos sabem que foi você quem revelou as fraudes, explicou ele. Ouvi atentamente, tentando entender aonde ele queria chegar. Se você fizer uma declaração pública, mostrando confiança no futuro da empresa, dizendo que os problemas foram causados exclusivamente por gestões passadas, isso pode fazer uma grande diferença. Você quer que eu fale com a imprensa? Perguntei. Exatamente. Vamos organizar uma coletiva de imprensa. Apresentar você como nova consultora financeira. Anunciar as reformas no modelo de gestão. Vai ser um sinal para o mercado. Não estamos escondendo os problemas, estamos resolvendo-os com profissionais sérios e íntegros, concluiu Maximilian com um aceno firme. Fiquei pensativa. Por um lado, falar em público me assustava. Nunca gostei de estar no centro das atenções. Por outro, era uma chance de ajudar a empresa onde trabalhavam centenas de pessoas que não tinham nada a ver com as fraudes do Franz. Tudo bem, eu topo. Mas vou precisar de ajuda para preparar o discurso. Nunca tive experiência com a imprensa, decidi. Claro, nossa equipe de comunicação vai te ajudar. E mais uma coisa, seria bom se você mencionasse que acredita na inocência da maioria dos funcionários. Que as fraudes foram obra de um grupo pequeno, não uma prática da empresa como um todo, disse Maximilian, animado. É verdade isso? Você tem certeza de que ninguém mais da diretoria sabia de nada? Perguntei, direta. Maximilian desviou o olhar por um instante. Até onde sei, sim. Franz e Isabela foram muito cuidadosos, envolveram o mínimo possível de pessoas. Algo no tom dele me deixou desconfiada, mas decidi não demonstrar. Ok, vou destacar esse ponto no discurso. A coletiva de imprensa foi marcada para a próxima terça-feira. Passei o fim de semana me preparando, ensaiando respostas para possíveis perguntas dos jornalistas. Na segunda noite, voltando para casa depois de mais um ensaio, encontrei uma surpresa na porta do prédio. Um homem alto, de sobretudo caro, estava encostado em um Mercedes preto. Reconheci ele na hora. Giovanni Rossi, um dos empresários mais influentes da Europa, dono do grupo de investimentos Capital. Anos atrás, ele e Franz negociaram uma fusão, mas acabou não acontecendo. Boa noite, Ana. Me desculpe pela visita inesperada, mas precisamos conversar, disse ele quando me aproximei. Sobre o quê? Perguntei, cautelosa. Aqui não. Prefiro um lugar mais tranquilo. Prometo que não vai tomar muito do seu tempo. Ele indicou o carro com a cabeça. Fiquei em dúvida.
Entrar no carro de um homem quase desconhecido não parecia sensato. Mas Giovanni era uma figura pública. Difícil imaginar que faria algo ilegal. Podemos conversar no café da esquina. Costuma estar vazio a essa hora, sugeri. Ele pensou por um instante, depois assentiu. Boa ideia. Vamos lá. Sentamos numa mesa discreta no fundo do café. Giovanni pediu um expresso, eu um chá verde. Assim que o garçom saiu, ele foi direto ao ponto. Ana, venho acompanhando de perto a situação da Meridian. Preciso dizer, estou impressionado com você. Impressionado com o quê? Perguntei. Com sua coragem, sua visão estratégica. Não é todo dia que uma mulher jovem, sem formação específica, consegue expor um esquema de fraudes desse nível, disse ele, tomando um gole do café. Eu tive ajuda, respondi, modesta. Sem dúvida. Mas a iniciativa e a execução foram suas. Isso mostra inteligência e firmeza, concordou. Fiquei em silêncio, esperando que ele chegasse ao verdadeiro motivo da conversa. Amanhã você vai falar na coletiva, certo? Vai dizer que o futuro da empresa está garantido e que os problemas foram causados apenas pela antiga diretoria? Fiquei tensa. Como sabe o conteúdo do meu discurso? Ele sorriu. No mundo dos negócios na Europa, pouca coisa fica em segredo por muito tempo, ainda mais quando envolve uma empresa no meio de um escândalo. E o que tem de errado com o meu discurso? Perguntei sem rodeios. O problema é que ele se baseia em informações incompletas. Você vai dizer que os únicos responsáveis foram seu ex-marido e Isabela. Mas isso não é verdade, disse Giovanni, se inclinando. Senti o coração acelerar. Do que está falando? Estou falando de outras pessoas da diretoria que também estavam envolvidas no esquema. Especificamente, Maximilian Schneider, disse ele, pausando em seguida. A revelação me atingiu como um soco. O Maximilian? Ele foi quem me chamou para trabalhar aqui, quem está liderando a empresa agora. Você tem provas? Perguntei, tentando manter a calma. Em vez de responder, Giovanni tirou um pendrive do bolso interno do casaco. Aqui estão cópias de documentos, e-mails, extratos bancários. Tudo o que você precisa para ver que Maximilian não só sabia das fraudes, ele participou ativamente delas. Fiquei olhando para o pendrive, sem estender a mão. Por que está me mostrando isso? Qual é o seu objetivo? Justiça. E reputação. Trabalho nesse mercado há anos. Sei que, se deixarmos pessoas como Maximilian escaparem, isso abre um precedente perigoso, respondeu ele com naturalidade. Concordava com a lógica, mas ainda assim algo me incomodava. E se houver outro motivo? Talvez você queira comprar os ativos da Meridian por um preço menor, quando a empresa estiver em crise. Giovanni sorriu. Você é inteligente. E esperta. Sim, tenho interesse nos ativos. Mas só faço negócios limpos. Ele colocou o pendrive na mesa. A decisão é sua. Pode ignorar isso e dizer o que esperam de você amanhã. Ou pode olhar os fatos e tomar uma decisão baseada na verdade. Levantou-se. A conta já está paga. Pense bem, Ana. E lembre-se, no mundo dos negócios, a reputação é o ativo mais valioso. Não vale a pena trocá-la por alianças duvidosas. Ele foi embora, me deixando confusa. Olhei para o pendrive, hesitando em tocá-lo. Se Giovanni estava dizendo a verdade e Maximilian realmente tinha envolvimento nas fraudes, tudo mudava. Meu discurso na coletiva se tornava uma farsa. Eu estaria, sem saber, protegendo mais um golpista. Mas, e se fosse uma armadilha? Uma tentativa de Giovanni de manchar a imagem de um concorrente e assumir o controle da empresa? Eu não podia descartar essa possibilidade. No fim, acabei pegando o pendrive e fui direto para casa. Passei a noite inteira analisando os documentos, comparando com o que eu já tinha em mãos. E quanto mais eu lia, mais claro ficava: Giovanni não estava mentindo. Maximilian realmente estava envolvido no esquema de desvio de fundos, embora não tão profundamente quanto Franz e Isabela. Ele sabia sobre a criação das empresas offshore, recebia sua parte em negócios suspeitos e ajudava a esconder informações dos outros sócios. E agora, ao me propor falar na coletiva de imprensa, estava tentando me usar como escudo para proteger a própria pele. O que fazer? Procurar um investigador? Cancelar o discurso? Ou talvez, mudar completamente o conteúdo? Demorei a pegar no sono, pesando as opções. Mas de madrugada tive uma ideia. Eu usaria a coletiva mais do meu jeito. Não seria o discurso que Maximilian esperava. Na manhã seguinte, liguei direto para Wolfgang.
Preciso falar com você com urgência. Antes da coletiva. Aconteceu alguma coisa? Ele soou preocupado. Sim, e é sério. Te encontro no café do parque em 1 hora. No café, mostrei a ele os documentos do pendrive. Wolfgang leu tudo com atenção e depois soltou um suspiro pesado. Eu já suspeitava de algo assim. Maximilian aceitou fácil demais afastar o Franz e estava muito empenhado em culpar apenas ele e Isabela. Você sabia? Não consegui esconder a decepção. Não sabia, mas desconfiava. Eu não tinha provas. Agora tenho, disse ele, batendo levemente nos papéis. O que eu faço? A coletiva é daqui a 3 horas, perguntei. Wolfgang pensou um pouco. Você tem opções. Pode alegar que está doente e cancelar. Pode seguir com o texto preparado e depois entregar tudo ao investigador em silêncio. Ou insistir. Ou usar a coletiva para dizer a verdade. Toda a verdade. Mas é arriscado. A empresa pode não aguentar mais um escândalo, disse ele, me olhando sério. Refleti. Cancelar não resolveria nada, só adiaria o inevitável. Mentir publicamente ia contra tudo em que eu acreditava. Só sobrava a terceira opção, a mais arriscada, mas também a mais honesta. Eu vou dizer a verdade. Mas preciso do seu apoio, Wolfgang. Você tem credibilidade, conhece a empresa. Se confirmar o que eu disser. Ele não hesitou. Vou estar ao seu lado. E apoio cada palavra. Combinamos os detalhes e nos separamos. Eu precisava me preparar para um discurso totalmente diferente do planejado. A coletiva aconteceu no auditório do centro empresarial onde ficava o escritório da Meridian. O salão estava lotado. Jornalistas, empresários, funcionários. Na primeira fila, estava Maximilian com outros sócios. Vi Giovanni lá no fundo, discreto, mas nossos olhares se cruzaram. Ele assentiu sutilmente. Maximilian abriu o evento com um discurso introdutório, me apresentou como a nova consultora financeira da empresa e como a especialista que ajudou a revelar as fraudes. Depois, me chamou ao microfone. Caminhei devagar até o púlpito e olhei ao redor. Dezenas de olhos me observavam, curiosos. Meu coração batia forte, minhas mãos suavam. Mas eu sabia que estava fazendo o certo. Boa tarde a todos, imprensa, colegas, parceiros. A empresa Meridian está passando por um momento difícil. Recentemente, foram descobertas fraudes financeiras cometidas pela antiga diretoria. Isso abalou a confiança do mercado e prejudicou a reputação e a saúde financeira da empresa. Comecei com o discurso preparado. Maximilian assentia, satisfeito por enquanto, tudo seguia como ele queria. Hoje, eu gostaria de afirmar que o futuro da empresa está em boas mãos, que os problemas são temporários e se devem apenas a ações isoladas. Parei por um momento. Maximilian sorria, sem saber o que estava por vir. Mas eu não posso afirmar isso, porque não seria verdade. E estou aqui para falar a verdade, continuei com firmeza. Um murmúrio percorreu o salão. Maximilian ficou tenso, o sorriso congelado no rosto. A verdade é que as fraudes na Meridian não foram cometidas apenas pelo ex-diretor Franz Kohler e pela diretora financeira Isabela Dupont. Outros membros da diretoria também estavam envolvidos. Maximilian empalideceu. Vi quando começou a digitar algo freneticamente no celular, talvez tentando acionar a segurança ou a equipe de comunicação. Mas era tarde demais. Tenho documentos que comprovam o envolvimento de Maximilian Schneider, atual diretor interino da empresa, nas fraudes financeiras, falei, erguendo a pasta com as cópias do pendrive. O silêncio foi absoluto por um segundo e então o salão explodiu. Perguntas, exclamações, flashes das câmeras. Jornalistas se levantaram tentando chegar mais perto. Maximilian também se levantou. Isto é uma armadilha. A Ana está desestabilizada com o divórcio. Está tentando destruir a diretoria. Se isso for uma armadilha, então não há motivo para não investigar os documentos. Estou pronta para entregá-los às autoridades agora mesmo, respondi com calma. Nesse momento, Wolfgang se aproximou do púlpito. Confirmo as palavras da Ana. Como auditor-chefe da empresa, identifiquei graves irregularidades nos relatórios financeiros. Não foi algo feito por apenas 2 pessoas. As fraudes foram conscientes e envolveram outros membros da direção, incluindo Maximilian Schneider. Foi o golpe final. Wolfgang era respeitado por todos na empresa. Se ele confirmava, era porque havia base. Maximilian percebeu que tinha perdido. Virou-se bruscamente e tentou sair empurrando os jornalistas.
Mas já o esperavam na porta Thomas Leber e sua equipe do Departamento de Crimes Financeiros. Maximilian Schneider, o senhor está convidado a nos acompanhar para prestar depoimento, anunciou o investigador. A sala inteira assistiu à cena em silêncio absoluto. Voltei ao microfone. Prezados colegas, parceiros, clientes da Meridian, hoje a empresa vive um momento difícil, sim. Mas eu acredito que este é o começo da cura, não o fim. Nós abrimos um ferimento que estava há tempos infeccionando a empresa. Agora começa o tratamento. Ele será duro, mas necessário. Olhei em volta da sala. Prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tirar a empresa da crise mais forte do que antes. Para garantir que cada funcionário honesto mantenha seu emprego. Para que clientes e parceiros possam voltar a confiar na Meridian. Mas, para isso, todos nós vamos precisar de coragem, paciência e fé no futuro. Depois da coletiva, Giovanni se aproximou de mim. Discurso impressionante, Ana. Nem todo mundo teria coragem de fazer o que você fez. Eu só disse a verdade, mesmo sabendo que isso pode sair caro para a empresa, respondi. Ou pode salvá-la. O mercado valoriza a honestidade, mesmo quando ela dói, retrucou ele. Ele me entregou um cartão. Me ligue quando estiver pronta para conversar sobre o futuro da Meridian. Tenho uma proposta que pode interessar aos sócios que restaram. Peguei o cartão sem prometer nada. O dia tinha sido intenso demais e eu ainda não tinha assimilado todas as consequências do que fiz. Mas uma coisa eu sabia com certeza: não me arrependia da decisão. Pela primeira vez em muito tempo, estava agindo de acordo com meus princípios. E essa sensação valia qualquer risco. Depois da coletiva, os acontecimentos se desenrolaram rapidamente. A prisão de Maximilian virou manchete em todos os jornais de negócios, e uma foto minha atrás do púlpito com a pasta de documentos foi parar nas capas. A mulher que não teme a verdade, eu dizia a manchete de uma revista financeira. Os sócios remanescentes da empresa convocaram uma reunião de emergência. Fui convidada desta vez, não como consultora, mas como parte legítima das discussões sobre o futuro da Meridian. A situação é crítica. Nos últimos 30 dias, perdemos 3 diretores importantes, as contas da empresa continuam congeladas e os clientes estão cancelando contratos, iniciou Paulo Henderson, o sócio mais antigo, que quase sempre ficava nos bastidores. Precisamos nomear um novo diretor-geral com urgência. A empresa não pode continuar nesse vácuo de liderança, sugeriu alguém. Mas quem? Franz, Isabela e Maximilian estavam todos envolvidos. Em quem podemos confiar agora? Questionou outro sócio. Todos olharam para mim. Senti meu rosto esquentar. A Ana mostrou integridade e coragem. Ela podia ter se calado, mantido o status quo, mas preferiu dizer a verdade, mesmo sabendo que isso poderia prejudicar a empresa no curto prazo, disse Wolfgang. Isso é admirável, mas só honestidade não basta para liderar uma empresa desse porte. É preciso experiência, contatos, reputação no mercado, ponderou Paolo. E o que você sugere? Perguntei diretamente. Tenho uma ideia. Precisamos de um investidor forte. Alguém que traga não só capital, mas também estrutura de gestão. Alguém com reputação impecável, que possa restaurar a confiança na Meridian, explicou Paolo, endireitando-se na cadeira. E você tem um nome? Perguntou um dos sócios. Sim. O Grupo de Investimentos Capital, de Giovanni Rossi, respondeu Paolo. Estremeci ao ouvir aquele nome. Será que tudo tinha sido planejado desde o início? Giovanni me entrega provas contra Maximilian, eu crio o escândalo, e ele aparece como o salvador? Que eu saiba, o Sr. Rossi já demonstrava interesse nos ativos da Meridian há tempos, mas a antiga diretoria não queria abrir mão do controle. Agora a situação é outra, continuou Paolo. Você já discutiu isso com ele? Perguntei. De forma preliminar. Ele está disposto a comprar a maior parte das ações e investir no crescimento da empresa, com a condição de que todos os envolvidos nas fraudes sejam afastados da gestão, admitiu Paolo. Isso já foi feito, observou alguém. Sim, mas precisamos garantir que o restante da investigação não revele outros envolvidos. Ana, você tem mais alguma informação que gostaria de compartilhar? Perguntou Paolo, olhando diretamente para mim. Pensei por um momento. Os documentos no pendrive envolviam apenas Maximilian, mas algo me dizia que o buraco era mais fundo. Por enquanto, compartilhei tudo o que sei, mas acredito que seja fundamental fazer uma auditoria completa, com profissionais independentes, respondi com cautela. Proposta sensata, e o Sr. Rossi concorda.
Ele inclusive se propôs a custear uma auditoria feita por uma empresa de renome internacional, confirmou Paolo. Parece promissor, mas como será a nova estrutura de gestão depois do acordo? Quem vai ocupar o cargo de diretor-geral? Perguntou o outro sócio. Giovanni já tem um nome em mente, respondeu Paolo, e então me encarou. Você, Ana. Fiquei sem fala. Eu, diretora-geral de uma grande empresa de investimentos? Sem formação específica, sem experiência em gestão? Era uma piada? Não é piada. O Sr. Rossi acredita que você é a pessoa ideal para recuperar a imagem da empresa. Você já provou sua integridade e capacidade de tomar decisões difíceis. Além disso, como ex-esposa do fundador, conhece a empresa por dentro, afirmou Paolo com seriedade. Mas eu não tenho o conhecimento técnico necessário. A parte técnica ficará com a equipe de gestão do Rossi. O que esperamos de você é outra coisa que seja o rosto da nova Meridian. Um símbolo de mudança, explicou Paolo. Olhei para Wolfgang, buscando apoio ou uma opinião. Ele assentiu discretamente, como quem diz e aceite. Preciso pensar e conversar pessoalmente com o Sr. Rossi antes de tomar qualquer decisão, respondi finalmente. Naturalmente. Ele está esperando você hoje às 18 horas no escritório dele, concordou Paolo. Ele me entregou um cartão com o endereço. Depois da reunião, pedi para Wolfgang ficar mais um pouco. Você acha que é uma boa ideia? Eu no comando da empresa? Não é arriscado demais? Perguntei, assim que ficamos a sós. É fora do comum, sim. Mas numa situação como essa, soluções comuns não funcionam. A empresa precisa de uma nova imagem, uma nova filosofia. E você é perfeita para isso, respondeu ele. E se eu fracassar? Expus meu maior medo. Então você reconhece isso e se afasta. Mas eu acredito que não vai acontecer. Você tem algo que faltava na antiga gestão, honestidade e um senso moral verdadeiro, respondeu ele com simplicidade. As palavras dele me deram coragem. E, pensando bem, a alternativa era muito pior: perder o emprego e talvez ver a empresa falir, deixando centenas de pessoas sem trabalho. Tudo bem. Vou me encontrar com o Sr. Rossi e ouvir a proposta dele, decidi. O escritório do Grupo Capital ficava em uma das torres do distrito financeiro, num arranha-céu de vidro que parecia tocar o céu. O saguão do 58º andar me recebeu com ar-condicionado gelado e um ambiente de luxo discreto. Ana, o Sr. Giovanni está esperando. Pode entrar, por favor, sorriu a recepcionista com gentileza. O escritório de Giovanni ficava na esquina do andar e oferecia uma vista panorâmica da cidade. Ele estava em pé junto à janela, observando o pôr do sol tingir o céu de tons rosados e dourados. Vista linda, não acha? Às vezes venho aqui só para olhar a cidade. Ajuda a ter perspectiva, a entender a dimensão das coisas, disse ele, ainda de costas. Ele se virou para mim. Fico feliz que tenha aceitado meu convite, Ana. Por favor, sente-se. Sentei na poltrona de couro em frente à mesa dele. Giovanni ocupou seu lugar e me olhou com atenção. Então, Paolo já falou com você sobre minha proposta. Em linhas gerais, mas quero ouvir os detalhes diretamente de você, e entender qual é a sua motivação, respondi com um aceno. Ele sorriu. Gosto de pessoas diretas. Muito bem, vou ser franco. Minha motivação é simples, e negócios. A Meridian tem ativos únicos e uma base de clientes sólida. Mesmo na situação atual, a empresa ainda tem muito valor. E depois de uma reestruturação e um rebranding, pode se tornar uma joia rara no mercado. E qual seria meu papel nesse plano? Perguntei sem rodeios. Você é peça-chave no novo posicionamento da marca. Uma mulher jovem que teve coragem de enfrentar o sistema, de expor os corruptos incluindo o próprio marido. É uma história forte, que ressoa com clientes, parceiros e com a opinião pública, respondeu ele. Está me oferecendo o posto de rosto da empresa, confirmei. E também de líder. Claro, com o apoio de uma equipe experiente. Você definirá a estratégia e tomará as decisões importantes. Os profissionais vão cuidar da execução, completou ele. E qual será o seu papel? Vou acompanhar os fluxos financeiros como acionista majoritário, mas não pretendo interferir na gestão do dia a dia. Essa será sua área, respondeu Giovanni. A proposta era tentadora. Até demais. Por que eu? Existem muitos gestores experientes na Europa, com formação adequada e reputação no mercado. Por que escolheu alguém sem experiência em liderança? Giovanni tamborilou os dedos na mesa, pensativo.
Sabe, Ana, já conheci muita gente com diplomas brilhantes, currículos impecáveis e ótimas recomendações. Mas são poucos os que têm o que mais valorizo, caráter e intuição. Você demonstrou ambos. Ele se inclinou para a frente. Habilidades de gestão se aprendem. Caráter, ou você tem, ou não tem. As palavras dele soavam sinceras, mas ainda assim eu hesitava. E se eu recusar? Então escolherei outro nome. Alguém menos inspirador, mais tradicional. O acordo vai acontecer de qualquer jeito. Os sócios já decidiram vender a parte deles. Mas a empresa vai perder a chance de um renascimento verdadeiramente marcante, respondeu ele com um leve encolher de ombros. Fez uma pausa e acrescentou. E você vai perder a chance de mostrar que aquela mulher que todos viam apenas como a esposa do dono pode ser muito mais do que isso. Aquilo me atingiu em cheio. Durante todos aqueles anos, fui vista como um adorno ao lado de Franz, uma esposa bonita e bem cuidada. Ninguém se interessava pelas minhas ideias, pelas minhas ambições. E agora ali estava alguém me oferecendo a chance de mudar essa imagem, de provar a todos e a mim mesma do que eu era capaz. Preciso de um tempo para pensar. É uma decisão grande, disse. Claro. Você tem 3 dias. Na sexta-feira vamos assinar o acordo preliminar com os sócios da Meridian. Até lá, preciso saber quem vai liderar a empresa, concordou Giovanni. Ele me acompanhou até o elevador. Já quase indo embora, fiz mais uma pergunta. Como você conseguiu aqueles documentos sobre o Maximilian? Giovanni sorriu de forma enigmática. Nos negócios, é importante conhecer bem não só os parceiros, mas também os concorrentes, especialmente os pontos fracos deles. Ele apertou minha mão. Fico no aguardo da sua decisão, Ana. O caminho de volta para casa foi cheio de pensamentos. De um lado, era uma oportunidade que muitos só sonham, comandar uma grande empresa, conquistar independência, mostrar que eu tinha valor. De outro, vinha o peso da responsabilidade. E se eu fracassasse? E se acabasse sendo apenas uma marionete? E se repetisse os erros do Franz? Em casa, uma surpresa me aguardava. Sentada na porta do meu apartamento, estava uma mulher de meia idade, com o rosto abatido e o olhar apagado. Demorei a reconhecer Isabela. Tinha mudado tanto em poucas semanas. O que está fazendo aqui? Perguntei, instintivamente dando um passo para trás. Preciso falar com você. É importante, respondeu ela, quase num sussurro. Hesitei. Parte de mim queria ignorá-la, fechar a porta na cara daquela que foi amante do meu marido e cúmplice dos crimes dele. Mas outra parte, a que sempre buscou justiça, insistia para que eu a ouvisse. Tudo bem, disse, abrindo a porta. Entre. Isabela entrou devagar e se sentou na beirada do sofá. Ofereci chá, mas ela recusou. Vim te alertar. Giovanni Rossi não é quem finge ser, começou, sem rodeios. Do que está falando? Perguntei, ficando alerta. Os documentos que ele te entregou. Isabela torcia nervosamente a alça do relógio. Eles são reais, mas incompletos. Falta a parte mais importante, que mostra o papel dele na história toda. Sentei-me em frente a ela. Pode continuar. Tudo começou há 3 anos, disse Isabela em voz baixa, como se tivesse medo de que alguém pudesse escutar. Franz e Maximilian estavam negociando com o Grupo Capital sobre uma possível fusão, mas no último momento o acordo foi cancelado. Rossi impôs condições inaceitáveis. Franz ficou furioso. Jurou que nunca entregaria o controle da empresa. Ela fez uma pausa. Foi mais ou menos nessa época que meu caso com o Franz começou. No começo era só uma aventura, mas foi ficando mais sério. Ele dizia que ia se separar de você, que começaríamos uma nova vida. Vá direto ao ponto, por favor, interrompi. Não queria saber os detalhes do relacionamento deles. Desculpe, Isabela assentiu. Enfim, cerca de 1 ano atrás, Franz recebeu uma proposta estranha de um investidor anônimo. Um esquema de desvio de fundos através de empresas offshore. Era tudo muito bem planejado, quase perfeito. Franz se interessou e começou a colocar em prática. Só depois descobrimos que quem estava por trás disso era o Rossi. E como vocês souberam disso? Perguntei. Pela Celina. Por acaso, ela viu uma carta de um advogado que registrava uma das offshores. Nela constava que o beneficiário final era uma estrutura ligada ao Grupo Capital, respondeu Isabela. E depois? Quando Franz descobriu, já era tarde. O esquema já estava rodando, o dinheiro saindo, e as pistas levavam até ele e a mim. Rossi nos colocou contra a parede.
Ou continuávamos cooperando e entregávamos parte dos ativos, ou ele revelaria tudo. Por que está me contando isso agora? Ainda desconfiava dela. Por que ele está fazendo com você a mesma coisa que fez com a gente? Isabela olhou nos meus olhos. Rossi é um manipulador nato. Ele cria situações onde as pessoas fazem exatamente o que ele quer, achando que estão agindo por conta própria. Como no meu caso. Comecei a entender. Exatamente. Ele te deu provas contra o Maximilian, sabendo que você não conseguiria ficar calada. Sabia que seu discurso na coletiva ia mergulhar a empresa em uma crise ainda maior. E agora aparece como salvador, oferecendo investimento e apoio. Ela assentiu. E em troca assume o controle da Meridian, completei. Sim. E de forma legal, com o aval dos sócios e da opinião pública. Uma jogada brilhante, Isabela sorriu com amargura. E por que eu deveria acreditar em você? Você me traiu com meu marido, participou dos esquemas. Que motivo eu tenho para confiar em você? Perguntei sem rodeios. Nenhum. No seu lugar, eu também não confiaria. Por isso trouxe isso, ela respondeu com honestidade. Ela tirou um pendrive da bolsa. Aqui estão as provas do que eu disse. E-mails, extratos bancários, documentos das offshores. Tudo que liga Rossi aos nossos esquemas. E por que não entregou isso à polícia? E estranhei. Porque tenho medo. Rossi tem muitos contatos, muito poder. Se ele souber que fui eu quem revelou a ligação dele, respondeu simplesmente. Ela não completou a frase, mas eu entendi. E comigo você não tem medo de falar tudo isso? Tenho. Mas tenho mais medo do que pode acontecer se ele assumir o controle total da empresa. Ele é impiedoso com quem se coloca no caminho, confessou. Peguei o pendrive e o virei nas mãos. Vou analisar tudo, mas não prometo que vou acreditar em você. Não espero mais do que isso. Isabela se levantou, pronta para ir. Na porta, virou-se para mim. Sabe, eu nunca quis te machucar. As coisas ficaram complicadas demais. A vida é complicada mesmo, respondi, sem sentir raiva nem pena, só cansaço. Até logo, Isabela. Depois que ela saiu, fui direto para o computador e conectei o pendrive. Passei horas estudando os documentos, comparando com os que Giovanni tinha me dado. E quanto mais eu analisava, mais claro ficava Isabela não tinha mentido. Rossi realmente era o arquiteto por trás de tudo, manipulando Franz, Isabela e Maximilian com maestria. Essa descoberta me colocava diante de uma decisão difícil. Expor Rossi? Mas quem acreditaria em mim, uma mulher sem reputação no meio dos negócios, apoiada apenas nas palavras de uma ex-diretora financeira desmoralizada? Além disso, mais um escândalo poderia ser fatal para a empresa. Aceitar a proposta dele e assumir a Meridian? Isso significaria virar uma marionete nas mãos de alguém que destruiu vidas em nome dos próprios interesses. Desistir de tudo e começar do zero? Mas isso não impediria Rossi de assumir o controle, apenas colocaria outro fantoche no meu lugar. Passei a noite em claro avaliando cada opção. Pela manhã, a decisão estava tomada, inesperada até para mim mesma, arriscada, mas a única correta diante da situação. Primeiro, liguei para Wolfgang e pedi um encontro. Depois, entrei em contato com minha advogada, Vitória. Ao meio-dia, eu já tinha um plano ousado, quase uma aposta, mas com boas chances de sucesso. Na sexta-feira, no dia marcado para a assinatura do acordo, fui até o escritório de Giovanni. Ele me recebeu com um sorriso satisfeito. Que bom te ver, Ana. Suponho que tenha tomado sua decisão? Sim. Aceito liderar a empresa. Mas com as minhas condições, sentei-me diante dele. O sorriso dele perdeu um pouco da firmeza. E quais seriam? Primeiro, total independência operacional. Nada de interferência dos acionistas nas decisões administrativas e de pessoal. Comecei. Faz sentido. O que mais? Ele assentiu. Segundo, auditoria independente de todas as operações financeiras dos últimos 5 anos, incluindo as relacionadas ao Grupo Capital. Ele ficou tenso na hora. Para que uma auditoria tão profunda? Isso vai gerar custos desnecessários e tomar muito tempo. Para recuperar a confiança na empresa, é preciso total transparência. Ou você tem algo a esconder, Giovanni? Rebati. Claro que não. Só acho uma medida exagerada. Mas se você insiste... Ele logo retomou o controle. Insisto. E a última condição, 25% das ações da empresa vão para um fundo criado para proteger os interesses dos funcionários da Meridian. Falei com firmeza. O quê?
Ele até se levantou, surpreso. Isso é impossível. Combinamos o controle majoritário. E ele vai continuar com você. 51% é mais que suficiente. Mas quero garantir que, em futuros conflitos internos, os funcionários não sejam os prejudicados. Assegurei. Giovanni me encarou com atenção. Você negocia com mais firmeza do que eu esperava. De onde vem tanto conhecimento sobre estrutura corporativa? Tenho bons conselheiros e uma intuição excelente. E então, aceita minhas condições? Sorri. Ele ficou em silêncio por um momento, tamborilando os dedos na mesa. As duas primeiras eu aceito. Quanto à terceira, no máximo 15% para o fundo, e só se for você mesma a administrá-lo. 20%. E com um conselho fiscal independente. Não ia ceder fácil. 17%. E você na presidência do conselho. Propôs ele. Proposta final. Fiz que pensava, embora já estivesse disposta a aceitar menos. Certo. Combinado. Apertamos as mãos. Giovanni parecia satisfeito, conseguiu o que queria, mesmo com algumas concessões. O que ele não sabia era que a verdadeira batalha ainda estava por vir, e que os documentos dele junto com os da Isabela já estavam nas mãos certas, com instruções claras de serem divulgados caso algo me acontecesse. Quando assinamos o acordo? Perguntei. Agora mesmo. Ele apertou o botão do interfone. Chamem os advogados e os sócios da Meridian. Meia hora depois, tudo estava formalizado. Eu era oficialmente a nova CEO da Meridian. O trabalho que me esperava era gigantesco: reconstruir a reputação da empresa, criar uma nova cultura interna, reconquistar a confiança dos clientes e parceiros. E claro, lidar com Giovanni, que ainda não sabia que sua nova CEO conhecia bem demais seu passado e não seria nenhuma marionete obediente. Mas isso eu pensaria depois. Naquele momento, só queria aproveitar a sensação de vitória. Eu, Anna Miller, a mulher que muitos consideravam apenas um acessório bonito ao lado de um empresário bem-sucedido, tinha acabado de assumir o comando de uma grande empresa de investimentos. E tinha feito isso por mérito próprio, com inteligência, coragem e vontade. Pela primeira vez em muito tempo, me sentia realmente livre e forte, pronta para qualquer desafio que o destino colocasse no meu caminho. Já se passaram 3 meses desde aquele dia. 3 meses intensos de trabalho duro, decisões estratégicas e uma dança sutil com Giovanni. A empresa começava a sair da crise. As contas foram desbloqueadas, parte dos clientes voltou, novos contratos surgiram. Eu chegava ao escritório às 8 da manhã e raramente saía antes das 9 da noite. Wolfgang se tornou meu braço direito. Sua experiência e conhecimento dos bastidores da empresa eram inestimáveis. Juntos, montamos um plano de reestruturação que permitia cortar custos sem demissões em massa. Você aprende rápido. Nem parece que 3 meses atrás duvidava que conseguiria liderar essa empresa, comentou Wolfgang após uma reunião em que eu respondi com firmeza a todas as perguntas e críticas dos diretores. Eu não tinha escolha. Ou aprendia a nadar, ou afundava. Sorri. E era verdade. As primeiras semanas no cargo foram duras. Estudei relatórios financeiros até a cabeça doer, consultei especialistas de todas as áreas, tive reuniões intermináveis com clientes e parceiros, tentando reconquistar a confiança deles. Giovanni observava tudo com atenção, mas não se intrometia. Por enquanto, eu respeitava o nosso acordo de autonomia total, mas sentia que era só uma questão de tempo até ele tentar tomar o controle. Esse momento chegou ao fim do 3º mês. Na reunião de acionistas, Giovanni surpreendeu a todos com uma proposta de fusão entre a Meridian e o principal ativo do grupo capital, o Banco de Investimentos Horizonte. O efeito sinérgico será imenso. A estrutura unificada se tornará líder de mercado, capaz de competir com grupos financeiros internacionais, o dizia ele com confiança, mostrando uma apresentação cheia de números impressionantes. Eu escutava com atenção, analisando cada palavra. À primeira vista, a proposta parecia atraente. Mas eu já conhecia o estilo de Giovanni. Aquilo era mais um passo calculado em sua estratégia. A fusão significaria a diluição do meu poder, perda gradual da equipe da Meridian e, no fim, a total submissão da empresa ao grupo capital. A proposta é interessante, mas preciso de tempo para uma análise detalhada. Uma decisão dessas não pode ser tomada no impulso, falei, assim que ele terminou. Naturalmente. Sugiro retomarmos essa conversa em uma semana. Até lá, nosso departamento de análise pode providenciar todos os dados necessários, concordou Giovanni com um sorriso que não chegava aos olhos. Depois da reunião, ele me abordou.
Ana, posso te convidar para jantar hoje? Tem alguns pontos que seria melhor discutirmos em um ambiente mais informal. Aceitei, já sabendo que não era um convite inocente. Giovanni escolheu um restaurante no topo de um arranha-céu, com vista panorâmica da cidade iluminada e preços de tirar o fôlego. Está maravilhosa. O cargo de CEO definitivamente te faz bem, disse ele quando nos sentamos junto à janela. Obrigada. Mas sobra pouco tempo para cuidar de mim, respondi com calma. Isso é passageiro. Em breve tudo estará mais estável, principalmente se unirmos as empresas. O Horizonte tem uma equipe de gestão muito competente. Eles podem assumir parte das operações, garantiu ele. Era isso o verdadeiro motivo do jantar. Ele queria me convencer a apoiar a fusão. Preciso admitir que tenho dúvidas quanto a essa ideia. A Meridiana acabou de começar a se reerguer da crise. Unir-se agora a outra estrutura, na minha opinião, traz mais riscos do que benefícios. Resolvi ir direto ao ponto. Giovanni tomou um gole de vinho. Entendo suas preocupações, mas acredite na minha experiência, às vezes é preciso correr riscos para dar um salto de qualidade. Ele se inclinou para a frente. Além disso, isso pode abrir novas oportunidades. Especialmente para você. Que tipo de oportunidades? Fiquei alerta, esperando uma armadilha. Após a fusão, será criado um holding com capital de vários bilhões de euros. Alguém terá que liderar essa nova estrutura. E eu vejo você nesse papel, Ana, o explicou ele. Quase engasguei com o vinho. Eu? Perguntei, surpresa. Exatamente. Ele sorriu, satisfeito com o impacto. Você mostrou que sabe tomar decisões difíceis e conduzir uma empresa para fora da crise. São qualidades indispensáveis neste momento. A proposta era tentadora: status, poder, possibilidades financeiras que, 6 meses atrás, eu nem ousava imaginar. Mas algo me dizia que era uma armadilha. Giovanni não era do tipo que dividia poder à toa. Parece interessante, mas preciso de tempo para pensar, respondi com cautela. Claro. Avalie os prós e contras. Só não demore demais. No mundo dos negócios, hesitar pode ser o mesmo que perder, disse ele, recostando-se na cadeira. Depois do jantar, não fui para casa. Voltei ao escritório, precisava revisar alguns documentos. O prédio estava quase vazio, silencioso, apenas o segurança na entrada e algumas luzes acesas nos computadores deixados em modo de espera. No meu gabinete, peguei uma pasta com relatórios financeiros do Banco de Investimentos Horizonte. Os números oficiais eram impressionantes. Crescimento estável, portfólio diversificado, riscos mínimos. Mas algo não me deixava em paz. Lembrei da conversa com Isabela e dos documentos que ela me entregou. Lá constava que Giovanni havia usado esquemas financeiros complexos não só com a Meridiana, mas também com outras empresas. E se o Horizonte também fizesse parte desses esquemas? Abri o cofre, peguei o pendrive com os arquivos da Isabela e comecei a comparar os dados. E quanto mais analisava, mais clara se tornava a verdade. O Horizonte não era tão impecável quanto parecia. Em sua estrutura apareciam as mesmas empresas offshore usadas para desviar recursos da Meridiana. Só que em uma escala muito maior. Tudo indicava que Giovanni havia usado o Horizonte como ferramenta para suas manipulações financeiras e agora queria incorporar a Meridiana para encobrir os rastros e acessar novos ativos. Me recostei na cadeira, tentando digerir as informações. O que fazer? Recusar a fusão abertamente? Giovanni poderia usar sua maioria acionária e simplesmente me tirar do cargo. Aceitar e me tornar cúmplice de suas fraudes? Impensável. Eu não havia desmascarado Franz e Maximilian para cair na mesma armadilha. De repente, um plano começou a se formar na minha cabeça. Arriscado, ousado, no limite do possível. Mas, se desse certo, eu não só manteria a independência da Meridiana como também colocaria um fim nas manobras de Giovanni. No dia seguinte, entrei em contato com Thomas Leber, o investigador responsável pelo caso das irregularidades na Meridiana. Preciso falar com você. Tenho informações que podem interessar a investigação, o disse sem rodeios. Sobre o que exatamente? Ele soou cauteloso. Sobre o verdadeiro mentor do esquema de desvio de recursos da Meridiana. E não só isso, fiz uma pausa. Sobre Giovanni Rossi. Marcamos o encontro num café discreto, afastado do centro. Entreguei ao investigador cópias de todos os documentos, expliquei minhas suspeitas sobre o Horizonte e a proposta de fusão. Interessante, mas isso ainda não é o suficiente para abrir um processo contra alguém como Rossi.
Precisamos de provas mais claras do envolvimento direto dele, disse Thomas, analisando os papéis com atenção. Eu entendo. E tenho uma ideia de como consegui-las, mas vou precisar da sua ajuda. Eu concordei com um aceno. Ficamos quase 2 horas planejando os detalhes. Quando saí do café, estava apreensiva, mas decidida. Sabia que estava fazendo a coisa certa por mim, pela empresa, e por todos que poderiam ser vítimas das armações de Giovanni. Uma semana depois, aconteceu uma nova reunião dos acionistas da Meridiana. Giovanni tinha certeza de que eu apoiaria a fusão. Nosso jantar parecia tê-lo convencido disso. Então, Ana, qual é sua decisão sobre a fusão com o Horizonte? Perguntou ele com um leve sorriso. Levantei-me e encarei os presentes. Depois de uma análise cuidadosa, cheguei à conclusão de que a fusão, da forma como foi proposta, não atende aos interesses da Meridiana. Mais do que isso, tenho sérias preocupações sobre a situação financeira do Banco Horizonte. O sorriso de Giovanni desapareceu de imediato. Do que está falando? O Horizonte é uma das instituições mais sólidas do mercado. À primeira vista, sim. Mas uma análise mais profunda revela fluxos financeiros estranhos, uso de empresas offshore e transações questionáveis. Eu confirmei. Entreguei pastas com documentos a todos os presentes. Aqui estão os resultados da auditoria independente que realizamos na última semana. Giovanni empalideceu enquanto folheava as páginas do relatório. Isso é calúnia, provocação. Vou processar por difamação. Você tem esse direito, mas os fatos continuam sendo fatos e eles mostram que a situação financeira do Horizonte. Respondi com calma. Nesse momento, as portas da sala se abriram bruscamente e entraram homens de uniforme. Eram investigadores, liderados por Thomas Leber. Giovanni Rossi, o senhor deve nos acompanhar para prestar depoimento sobre o caso de fraudes financeiras nas empresas Meridiana e Horizonte, declarou Thomas num tom oficial. Isso é absurdo. Vocês não têm provas, gritou Giovanni, levantando-se. Temos sim. E são provas sólidas. Por favor, nos acompanhe, respondeu Thomas, mantendo a calma. Giovanni me lançou um olhar cheio de ódio. Você vai se arrepender disso, Ana. Juro que vai se arrepender amargamente. Talvez. Mas prefiro me arrepender de ter feito a coisa certa do que viver com as consequências de ter feito a errada, eu respondi. Quando ele foi levado, um silêncio mortal tomou conta da sala. Quem quebrou o clima foi Paolo. Ana, o que está acontecendo? Você tem noção de que acabou de destruir um acordo que poderia ter salvado a empresa? Pelo contrário. Acabei de salvar a empresa de um acordo que poderia tê-la destruído, ou rebati. Olhei ao redor para os acionistas atonitos. Giovanni não era o salvador que fingia ser. Ele era o manipulador por trás de tudo, usando Franz, Isabela e Maximilian para desviar dinheiro da empresa por meio das suas próprias estruturas. Mas por quê? Ele investiu muito dinheiro comprando ações da Meridiana, ou comentou um dos acionistas, sem entender. Porque ele planejava ganhar muito mais com a fusão com o Horizonte. O banco está à beira da falência por causa das fraudes dele. Unir as duas empresas permitiria esconder a verdadeira situação e usar os nossos ativos para tapar os buracos financeiros, eu expliquei. Continuei detalhando o esquema que havia descoberto com a ajuda dos documentos da Isabela e minha própria investigação. Aos poucos, os acionistas começaram a perceber de que desastre a empresa acabava de escapar. E agora? As ações do Rossi vão ser congeladas? A empresa vai ficar paralisada de novo? Perguntou Paolo quando terminei. Não necessariamente. Eu tenho um plano, eu sorri. Nas semanas seguintes, organizamos uma assembleia extraordinária dos acionistas, onde decidimos pela recompra da participação de Giovanni através de um fundo criado especialmente para isso. Os recursos vieram de vários investidores que eu havia atraído graças às minhas novas conexões no mundo dos negócios. Para a surpresa de todos, um dos principais investidores foi meu ex-marido, Franz. Sim, Franz. Depois da prisão de Giovanni, ficou provado que ele era mesmo o cérebro por trás do esquema. Franz e Isabela foram mais peões na jogada, embora não fossem inocentes. Isso suavizou a pena deles. Ambos receberam sentenças suspensas e multas pesadas, mas escaparam da prisão. Franz me procurou logo depois de ser libertado. Ana, quero ajudar. Ainda tenho algumas economias pessoais, que não têm ligação com a Meridiana. Estou disposto a investir na recompra das ações do Rossi, eu disse ele quando nos encontramos. Por quê? Perguntei, observando-o atentamente, tentando entender suas reais intenções. Porque quero, de alguma forma, reparar o que fiz.
E porque tenho orgulho de você. Do jeito como enfrentou tudo isso. De como foi forte ou respondeu com uma sinceridade que me pegou de surpresa. Aceitei a proposta, não por sentimentalismo, mas porque era boa para a empresa. Fran se tornou acionista minoritário, sem direito de interferência na gestão. Um acordo justo. Isabela também tentou me contatar, mas recusei o encontro. A informação dela foi essencial para desmascarar Giovanni, e sou grata por isso. Mas algumas feridas são profundas demais para serem simplesmente esquecidas. 1 ano se passou desde o dia em que denunciei publicamente Franz no evento da empresa. 1 ano que transformou minha vida completamente. De esposa do chefe eu me tornei uma líder respeitada no mundo dos negócios, uma mulher que não tem medo de tomar decisões difíceis nem de defender seus princípios. A Meridiana não apenas sobreviveu, ela se fortaleceu. Revisitamos toda a estratégia da empresa, focando em investimentos éticos e total transparência. Isso atraiu novos clientes e parceiros que valorizam integridade e responsabilidade social. O Fundo dos Funcionários, criado por minha iniciativa, se tornou parte essencial da cultura da empresa. Cada colaborador se sentia mais do que um simples empregado, era um coproprietário, engajado no sucesso do negócio. Minha vida pessoal também mudou. Comprei um novo apartamento amplo, iluminado, com tudo do meu jeito. Passei a cuidar mais de mim, de esportes, viagens, autodesenvolvimento. Fiz novas amizades verdadeiras, com pessoas que gostam de mim pelo que sou, não por ser esposa de alguém influente. Me sentia sozinha às vezes? Sim. Mas era uma solidão saudável, não isolamento, e sim independência. Eu sabia que podia mudar essa situação a qualquer momento, se quisesse. Mas, por enquanto, curtia a liberdade de tomar decisões guiada apenas pelos meus desejos e convicções. Um dia, ao olhar fotos antigas, encontrei uma do meu casamento com Franz. Uma jovem sorridente de vestido branco encarava a câmera cheia de esperança e amor. Ao lado dela, um homem bonito e confiante, com o braço ao redor da sua cintura. Fiquei muito tempo olhando para aquele rosto, tentando encontrar ali a mulher que sou hoje. Não consegui. Era como ver outra pessoa ingênua, dependente, disposta a se apagar para viver a vida de outra pessoa. Obrigada, Franz, eu pensei, sentindo uma gratidão inesperada. Se não fosse pela sua traição, eu nunca teria descoberto do que sou capaz. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz completa. O passado já não me pesava, o futuro não me assustava. Eu estava aqui agora forte, livre, pronta para o que mais a vida pudesse me trazer. A vida continuava e era minha vida, do jeito que eu decidi que seria. Essa foi a história, meus queridos. Às vezes, as traições mais dolorosas nos levam ao início de um caminho novo e melhor. O mais importante é encontrar forças para não desmoronar, não desistir e transformar a crise numa chance de crescimento e transformação. Obrigada por ouvirem até o fim. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo o que acharam. Cuidem de vocês e acreditem sempre em si mesmos.